Queridos, nós queremos dar continuidade essa série de mensagens baseada na temática O Triunfo. E o que é o triunfo? É a ressurreição de Cristo. E nós estamos abordando cenas que antecedem a grande comemoração que temos, que é o domingo de Páscoa, porque o Cristo está vivo, Ele ressurgiu dos mortos. E cabe hoje darmos continuidade ao que nós começamos a falar na manhã deste dia. E falar manhã deste dia, eu tenho plena certeza que você esteve aqui na casa de Deus. Amém ou misericórdia? Ei, Jesus! Eu vou orar e vou pedir aos meus irmãos também que orem, para que dê formiga na sua cama, no domingo de manhã. Tá bom? Que você perca o sono 6:30 da manhã no domingo, e não consiga mais ficar na cama. Que haja uma goteira bem na sua testa, para você acordar no domingo pela manhã. Que a campainha fique emperrada, tocando. Que o cachorro do vizinho não pare de latir. Vamos fazer essa oração juntos? Não precisa, né, pastor? Não precisa. Mas esse é o meu desejo, hein? Para que você esteja aqui na casa de Deus, aos domingos pela manhã, na escola bíblica dominical, bem como também no culto que celebramos logo após a escola bíblica. Dito isto, eu quero contigo meditar no texto de João capítulo 14, a partir do verso 1, que nós lemos parte dele hoje pela manhã. O texto de João, ele trata sobre os últimos momentos de Cristo aqui nessa terra, momentos que antecedem a crucificação, a morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, Cristo estava reunido com seus discípulos, você sabe exatamente isso, já abordamos. Ele estava no cenáculo, ele celebrou ali a última ceia. Antes disso, já tinha lavado os pés daqueles discípulos, inclusive de Judas, que o traiu. E diante desse fato todo, Judas sai para combinar a entrega do nosso Senhor Jesus Cristo para as autoridades, tanto romana como judaica. E ali Jesus, ele abre o seu coração, ele começa a falar com os seus discípulos. Então nós não estamos mais no capítulo 13, partimos para o capítulo 14, e Jesus fala sobre um coração que está aflito, um coração que não está tranquilo, porque Jesus começa a dizer abertamente sobre a cruz, o que o levaria para a cruz, o que iria acontecer. Então diz, vamos ler juntos, eu quero ouvir a tua voz lendo. Vamos lá, verso 1, o que diz? Não se creia em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Verso 4, vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verso 7. Conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não conhece. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade de ler a sua palavra, de cultuar publicamente, de ter a comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Obrigado por esta igreja de portas abertas. Obrigado, Senhor Deus,
pelos ensinamentos que a Tua palavra há de trazer ao nosso coração. Ministra, Deus, que o Teu Espírito Santo venha agir em nosso meio. Louvado e bendito seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós rogamos que a Tua presença seja nítida, que o Teu Espírito Santo seja notado, e que haja convencimento, que haja mudança, que haja transformação. Em nome e por amor de Cristo Jesus oramos. Amém. Eu não sei quando criança, ou até mesmo sendo adolescente, ou um jovem, até mesmo adulto, você em algum momento não pensou o seguinte: como os aviões decolam? Como que eles saem do chão? Como eles, sendo tão pesado, consegue levantar voo? Olhando assim, nós percebemos que ele é muito pesado. Além do peso dele, do maquinário, tem o peso dos passageiros, da tripulação, das bagagens. Cada bagagem colocada ali no local apropriado são 23 quilos, fora aquela que você carrega na mão de 10 quilos no máximo. Soma isso tudo. Como, ao olhar pela janela de um avião, você vê então aqueles enormes motores, aquelas turbinas. Não é porque os aviões são mais leves do que o ar que eles decolam. Não é. Nem porque a lei da gravidade tenha parado e deixado de existir de uma hora para outra e ele levanta voo. Não é isso. Não. Mas é porque as leis da aerodinâmica começam a funcionar. De que maneira? O impulso de voar é maior do que o peso puxando para baixo. Isso acontece pelas turbinas. Então, a força motora. Isso vale também para nós como crentes, como cristãos. Provações, dificuldades, confusões, grandes tristezas nos puxam para baixo. Querem que fiquemos no solo da dúvida, na pista da ingratidão. Mas ser cristão automaticamente não nos torna imunes a todas essas dores. Sabe por quê? Há uma outra lei em ação. Não a lei que citamos da aerodinâmica, não, mas aquela que está em Cristo Jesus. Nele nós temos o recurso para superar todas as dificuldades. Ele que nos levanta. Quando somos confrontados, e a experiência que temos de vida, pode ter certeza, não dará conta das situações. Você já parou para pensar na fala de Cristo, a tratar com os discípulos, os mesmos discípulos, mas em outro momento, quando o barco estava quase à deriva, então nosso Senhor Jesus Cristo poderia falar de uma outra maneira, mas ele é bem incisivo e diz o seguinte: por que vocês estão com medo? Ora, cá entre nós, eles tinham motivos para ter medo. Eu estaria apavorado. Primeiro porque estava no meio de um mar, né? No caso, o mar da Galileia, que não é o mar em si, mas está no meio ali de uma situação, uma escuridão. Eu não sei nadar, não sei se você sabe nadar, mas não sei se saber nadar seria o suficiente para sobreviver naquela situação toda. Eles tinham motivos, e normalmente, nós temos motivos, eles existem, são razoáveis, são motivos lícitos para ter medo, mas a verdade é que Jesus estava gentilmente diagnosticando o problema.
quando ele perguntou: ainda não tem fé? Sabe por quê? Porque, em outras palavras, eles tinham todo o recurso para superar aquela dificuldade, aquela tempestade, aquela situação onde as ondas estavam levando para lá e para cá, e eles já tinham um recurso. Qual era o recurso, pastor? Eles eram pescadores, eram homens profissionais da área náutica. Não, eles tinham Cristo no barco. É todo o recurso que nós precisamos para vencer as dificuldades, mas não se lembraram de confiar nele. Ou melhor, falharam em crer que ele tinha vindo do céu. Então, diante disto, nós lembramos o que Paulo quis dizer lá em Romanos 8,37, somos mais que vencedores, e aí digo, não por nossas próprias forças, mas por aquele que nos amou. Amém? Nesta noite eu quero trabalhar contigo 2 elementos e 2 nomes. O primeiro elemento é fé. É um elemento muito apresentado no texto que nós lemos inicialmente. Eu trouxe uma figura da prática ou da falta dela na vivência dos discípulos. Agora, na didática de Cristo, ele apresenta uma forma de dizer: creiam em mim. Nós costumamos pensar que a fé é algo passivo, que nós sofremos. Nós até falamos assim: eu recebo a Cristo. É como se fosse algo que não estivesse na ação. Mas, contudo, existem aspectos ativos da fé. Os nossos pais espirituais do passado, os pais que nos ensinaram na caminhada de fé, através da história bíblica, bem como também a história secular, eles mostraram como exercer a fé, sobre exercer a fé, se apropriando das promessas de Deus, fitando os olhos no nosso Senhor, consumador da nossa própria fé. O autor aos Hebreus trabalha sobre isto. Veja lá em Hebreus capítulo 3, verso 1, veja lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, fala para olhar para aqueles que já vivenciaram a fé. Não deixe que os seus corações sejam afetados pela falta de fé. E agora eu falo fé como confiança. Fé não é só acreditar que existe, é acreditar que existe e confiar naquele que existe. Antes de tudo, porque Deus é a segurança daqueles que creem. Você entende que Deus é a nossa segurança? Perdemos uma grande oportunidade de falar amém. Você crê que Deus é a nossa segurança, é a sua segurança? Olha o que diz lá em Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. Provavelmente, Martim Lutero olhou para esse salmo, o Salmo 46:1, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, para escrever Castelo Forte. Provavelmente. Por quê? Porque ao olhar para a Bíblia, para a Sagrada Escritura, nós podemos ter a segurança que Deus existe e que nele nós estamos seguros. Deus era o refúgio deles. Os discípulos sabiam de cor, como um bom judeu, o Salmo 46, mas estavam tendo uma crise de fé. Não sei se você já teve uma crise de fé, pode ser que você esteja passando por ela hoje, se perguntando sobre Deus, indagando Deus, trabalhando a falta de fé diante de Deus, em questionamentos. Mas Deus não se ofende com isto. Deus quer nos ensinar a ter a verdadeira fé. Mas agora os discípulos estavam com Jesus, e você sabe que eles ficaram cerca de 3 anos com Jesus, e eles tinham bons motivos para confiar.
Nós poderíamos tentar enumerar aqui quais foram os milagres que eles presenciaram, eles viram, eles ouviram, eles testificaram de tudo aquilo que era necessário para alimentar a fé. Mas também não acontece conosco? Quantas e quantas vezes nós já vimos milagres do Deus Todo-Poderoso, do Cristo ressurreto em nossas vidas? Muitas e muitas e muitas vezes. Quantas e quantas vezes já ouvimos Deus falar ao nosso coração, trazendo alento quando o nosso coração estava arrebentado, triste, amargurado? Quantas e quantas vezes fomos tratados com a boa mão do Senhor na condução da nossa vida? Quantas lágrimas Ele já enxugou? E nós esquecemos de tudo isto. É o elemento fé. A fé não é passiva, ela é ativa. Eu me proponho a crer. Os discípulos estavam esquecendo exatamente esse fato. Mas eu gostaria muito que você lembrasse do elemento de fé. É Cristo Jesus o alvo da sua fé. Amém? Um outro elemento, que é o segundo, é o caminho. Algo muito abordado, muito falado nesse texto de João. O que era verdade para os apóstolos também é verdade para nós, discípulos de Cristo, nesta era, no ano de 2025. Que Cristo apresentou e nos apresenta para onde nos levará. Nós falamos disso hoje pela manhã. Nós estamos caminhando para o céu. Tem gente que puxa o freio de mão porque não quer ir agora, mas estamos caminhando, estamos. Sabemos para onde Ele nos levará, e sabemos o caminho para lá, sabemos como chegar no céu. Entretanto, isso tudo ainda não estava claro, pelo menos para 2 discípulos que estavam no cenáculo. Eu quero trabalhar agora sobre esse conceito de caminho, mas também baseado em 2 figuras que aparecem falando nesse texto. Vocês lembram? Pedro já tinha dito sobre o lavar dos pés: Senhor, me lava completamente. E agora a figura de Tomé. Tomé, então, ele se apresenta. Tomé estava confuso. Provavelmente ele não era o único. O que Jesus quis dizer com aquelas palavras? Porque as primeiras palavras que Cristo tinha dito aos seus discípulos, aqueles ali mesmo que estavam com Cristo, que ouviram de Cristo, que viram as proezas de Cristo, a primeira palavra foi o seguinte: segue-me. E talvez naquela época os discípulos achassem que sabiam para onde Ele os levaria, mas agora não tinham tanta certeza. Qual é a lição que nós tiramos? Pode ser que o seu iniciar, pode ser que o seu primeiro passo na caminhada cristã, você tivesse mais fé do que você tem hoje. O que tem minado a sua fé? O que tem afogado a sua fé? O que tem subtraído a sua fé? Será que você está literalmente tendo um crescimento na fé? Ou você está estagnado, ou você está retrocedendo? Se coloque no lugar dos discípulos. Imagine comigo. Aquela situação era terrível. Eles não conseguiam pensar com clareza, porque eles estavam com Cristo 3 anos, havia uma certa promessa no coração deles de restauração do reino. Eles não entendiam muito bem que o reino de Cristo não era deste mundo, mas havia uma expectativa de libertação política, social de Roma. Estavam vivendo quase o ápice do peso romano sobre eles. Havia uma tensão entre os judeus. Estavam esperando algo que Cristo nunca propôs apresentar.
Mas também pode ser que Jesus estivesse esperando uma reação ao dizer. Cristo, em outras palavras, disse: já que vou preparar um lugar para vocês, podem ter certeza absoluta que eu voltarei. Em todo caso, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Vocês sabem como chegar. Imagine você falar com alguém, é o seguinte: ó, você sabe para onde eu vou, estou te esperando lá, naquele lugar. Aí você fica pensando, mas calma aí, que lugar é esse? E foi exatamente o que Tomé disse. Tomé, ele atendeu às expectativas de Cristo quando disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Uma outra lição para nós: é possível estar com Cristo, aí eu abro um parênteses, de forma religiosa, e não saber em que caminho está trilhando. É possível estar numa igreja e não estar no reino. É possível estar perto de Cristo, mas Cristo não viver no coração. Tomé, ele vai e pergunta: que caminho é esse? Você sabe qual era a personalidade de Tomé? Tomé, ele tinha apresentado ser um incrédulo, ou até mesmo um pessimista. Olha o caminho trilhado por Tomé. Olha os feitos, as cenas. Lá no fato da morte de Lázaro, ele morreu e Jesus tinha decidido ir a Betânia. Vocês lembram disso? João capítulo 11. E a poucos quilômetros de Jerusalém, havia ali uma grande oposição, era o epicentro da oposição, porque o ministério de Cristo não estava mais velado. O ministério de Cristo estava agora público, a multidão seguia para onde ele ia, e os judeus estavam olhando, havia uma tensão grande, algo que estava para acontecer, possivelmente um pensamento de rebelião contra os romanos, e tudo estava envolvido. E Tomé vai e deixa passar exatamente essa fala, porque Cristo queria voltar para Jerusalém, ou seja, para Betânia, perto de Jerusalém, e Tomé vai e fala o seguinte: vamos também para morrer com ele? Ela não era pessimista. Faltava ou não faltava a fé necessária? Eu não sei se você conhece alguém que é semelhante a Tomé. Talvez, em alguns casos, nós nos comportamos dessa maneira. Cristo disse em outras palavras: Tomé, você está olhando para o lugar certo, mas não está vendo. Não sei se em algum momento, no seu caminhar pela rua, você está com um olhar flutuante, e alguém passa por você, você nem percebe, e a pessoa fala: ô fulano, não me viu não? Ih, estou com o pensamento longe. Tomé estava com o olhar, mas ele não estava vendo. Aí Jesus vai e responde. Respondeu Jesus a indagação de Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí completa: se vocês, agora a lição sai do particular, vai para o comunitário, para todos. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. O que ele quis dizer com isso? O que o nosso Senhor quis dizer com isso? Algo que eu preciso explicar. Quando nós olhamos o significado de o caminho, e a gente tem que olhar com a lente judaica daquela época, aqueles jovens, e os discípulos eram jovens, provavelmente Pedro era o mais velho de todos. Quando nós olhamos com o olhar judaico daquela época, daqueles jovens discípulos, nós temos que entender o significado do caminho, e para eles era fácil entender o significado. A lei de Moisés era isto, era o caminho, era como se fosse um apelido. A lei mosaica era algo que eles tinham desde pequeno, eles aprendiam
eles aprendiam, eles falavam, eles recitavam. O povo sabia que a Torá não era um simples conjunto de lei, regras e regulamentos, não, era um manual de vida abençoada. Vocês lembram quando Moisés fala, lá em Deuteronômio, tem a apresentação sobre bênção e maldição? Lembra quando deixa o conselho para Josué também, seguir a lei? Então a Torá que eles tinham era uma lei escrita, e Cristo está se apresentando agora como uma lei viva aos olhos, a palavra viva, o verbo que se fez carne. Não é assim que João começa o seu evangelho? João sabia disto. Logo Jesus está dizendo, em outras palavras, Jesus é a verdadeira Torá, a verdadeira lei. Ele é a verdadeira palavra, ele é o verdadeiro caminho. Só que Tomé não tinha entendido isto. E nós precisamos levar muito a sério a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo à pergunta de Tomé. Sabe por quê? Por causa desse mundo perdido. Esse mundo que não consegue ver o caminho. Nós temos, sabe o quê? Aquelas placas de direcionamento, apresentando o Evangelho, para que as pessoas possam entender qual é o caminho. Vem uma outra figura. Falamos sobre Tomé, mas tem uma outra figura que apresenta, ou se apresenta aqui no texto. Um outro discípulo. Quem é? Filipe. Filipe aparece. Agora, porém, esse outro discípulo, que raramente vemos no Evangelho, tem um pedido ligado à conversa de Tomé, aquilo que Tomé estava conversando com o Senhor, mas um pouquinho diferente. Diz o texto assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Não parece que a resposta do nosso Senhor tem um tom de decepção? Cristo fala assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe tinha uma personalidade diferente de Tomé. Ele parecia um tipo de pessoa que tenta resolver as coisas no braço, no sentido de estar sozinho na solução. E ao fazer isso, às vezes ele esquecia de Jesus. Será que nós somos semelhantes a Filipe? Nesse caso? Queremos tomar as nossas próprias decisões? Queremos tomar de forma individual e não consultando a Deus, não buscando o aval de Deus, não buscando a aprovação de Deus, não buscando a voz direcionadora do Espírito Santo? Será que somos assim? Vamos ver o histórico, rapidamente, de Filipe. No ministério de Cristo, uma grande multidão seguia, de um lado para o outro, lá no Mar da Galileia, e ao ver a multidão, e a Bíblia diz que Jesus teve pena daquela multidão, Jesus perguntou a quem? A Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Aí Filipe rapidamente fez um cálculo e falou assim: Senhor, o salário de um ano não compraria bastante alimentos para dar para esses homens, para essas pessoas. Tem muita gente, mais de 5.000 mais ou menos. Curiosamente, o escritor sagrado, João, ele conta, em relação a esse fato, que Jesus já sabia o que iria fazer. Ele estava testando Filipe, apenas testando, para ver como que Filipe estaria reagindo àquele problema. Lá, Deus iria providenciar por meio de um menino, 5 pães e 3 peixinhos, isso é tranquilo. Filipe já tinha visto Jesus alimentar uma multidão com alguns pães e peixes. Ele já tinha visto que Deus, por meio da Sagrada Escritura, estava interligando as ações do passado, lá do Antigo Testamento, com o Novo Testamento, mostrando que o Deus que agiu no passado é o Deus que estava com eles. Por quê? Porque assim como Deus alimentou o povo dele, lá no Antigo Testamento, com maná, com pão que vem do céu, agora Jesus se apresenta como aquele que vem do céu, alimentando. Jesus então diz
Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Filipe tentou pensar num plano para alimentar a multidão, mas esqueceu de colocar Jesus na conta. Uma explicação para nós. Estava cometendo o mesmo erro mais uma vez. Antes, ele não tinha entendido a resposta do problema, que era pão. O próprio pão era Jesus, o pão da vida. A fome que temos em nossa alma não é por elementos exteriores, mas por aquele que quer habitar no nosso coração. Ele não percebia que a resposta para todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas limitações, sempre esteve ao lado dele. A resposta para a nossa alma sedenta e faminta chama-se Jesus. E então ele vai e fala: mas você não consegue ver? Você não consegue ver o Pai em mim? Jesus tinha dado a Filipe e aos demais discípulos toda a prova que precisavam para crer. E tudo o que nós precisamos para crer, nós já temos. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus são testemunhas da manifestação da graça, da glória, do amor e do cuidado de Deus. Quantas e quantas vezes, volto a dizer isto, Deus se manifestou através da providência em nossa vida. O que nós precisamos não é nem mais fé, é colocá-la em prática. Os discípulos tinham fé, mas estavam acreditando na sua fé e não no elemento, como nós falamos, não estavam acreditando em Cristo em si. Tomé estava olhando para o primeiro elemento que nós falamos, fé, mas não conseguia seguir o caminho. Filipe olhava, mas não percebia. Cristo disse: você não consegue ver o Pai em mim? Filipe está tendo a maior das aulas de teologia que um ser humano poderia ter. Cristo estava falando sobre a união do Verbo com o Pai, algo que os teólogos queriam entender plenamente, mas Cristo estava falando para ele o seguinte: olha, nós somos um. Eu quero terminar esta palavra dizendo o seguinte: duas atitudes, dois elementos que estavam predominando no coração dos discípulos, mas principalmente de Tomé e de Filipe, aqueles que foram citados: confusos e com medo. Confusos, não olhavam para o lugar certo, e muito menos para a pessoa certa. Não sei se você já passou medo na sua vida. Eles estavam com medo também, estavam confusos. O medo, pois não tinham certeza do que os aguardavam, não sabiam o que poderia acontecer, poderiam ser julgados como uma simples revolta, e serem crucificados também. Eles não sabiam, estavam com medo, confusos. Mas para o coração confuso, Cristo apresenta a segurança inabalável na morada eterna. Foi o que Cristo disse: vocês estão confusos? Fique tranquilo, eu vou para o Pai, vou promover ali uma habitação para vocês, e caso não tenha, eu faço, e eu volto. Isso dá segurança. E já para o medo, Cristo apresenta o caminho, que é Ele mesmo, que leva a vida abolida de medos. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, a presença dEle, que é a própria figura do amor, lança fora todo o medo. Irmãos,
quase sempre nós nos comportamos semelhante àqueles discípulos. Esquecemos do elemento fé e fraquejamos pelo caminho. Assim como Tomé teve dúvidas de não saber, de desconhecer, mesmo estando com Cristo, assim como Filipe não conseguiu identificar a figura de Deus em Cristo, isto pode ser marcas na nossa vida cristã. Em alguns momentos, você duvida daquele que está contigo no caminho, mas eu posso afirmar, aquele que está contigo no caminho é o Deus Todo-Poderoso. Nós falamos aqui que as portas deveriam ser levantadas para que o Senhor, o Rei da Glória, entrasse. E quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e valente. E esse Senhor forte e valente está contigo. Na caminhada, podemos nos comportar semelhante a Filipe, a não identificar a figura de Deus. Mas eu quero lembrá-los que Deus é Pai. É o Pai perfeito. É o cuidador dos seus. Você não está ao relento da vida. Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem cuidado de ti, há de permanecer cuidando da sua vida. O Deus que cuidou no passado é o que cuida no presente e cuidará no futuro. Então, não permita que o seu coração esteja confuso ou com medo. Termino dizendo o que foi dito. Creia em Cristo Jesus. Gostaria muito de encorajá-lo a orar nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar por você. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua mente. Não sei como você chegou aqui. Não sei como foi a sua semana, ou como tem sido a sua vida. Mas, em Cristo, nós temos a certeza que o medo não habita, que não há confusão sem solução. Converse com o Senhor. Pode ser que você não tenha parado para conversar com Deus esses dias, mas o Senhor quer ouvir a sua voz. E se porventura alguém nesta noite, ao chegar nesta casa de Deus, pediu o socorro do Senhor, o Senhor é aquele que está com a sua destra fiel estendida na sua direção. Você que está aqui e que deseja confiar ainda mais em Deus, confiar aquilo que é mais valioso, a sua vida. Você que deseja entregar a sua vida porque está ouvindo o chamado da graça. Eu quero te encorajar a tomar uma decisão ao lado de Cristo hoje. Não tenha medo. Mesmo que o seu coração esteja confuso pelas situações que estão ao seu redor ou até mesmo dentro dele, eu te convido a confiar em Jesus Cristo. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então, enquanto todos estão orando, eu te pergunto: você entendeu esse chamado e deseja entregar publicamente a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador? Sim, pastor, eu desejo. Aí onde você está, enquanto todos estão orando, é só levantar o seu braço, que eu vou entender que você está entregando a sua vida a Jesus Cristo.
e eu vou estar orando por você nesta noite. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Aí onde você está, só levantar o seu braço, que eu vou orar com você. Deus te abençoe, Senhor. Pode abaixar seu braço. Pastor, eu também quero entregar. Há mais alguém nesta noite que publicamente reconhece o chamado de Deus e entrega a sua vida a Ele? Sim, pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu não vou convidar que você venha aqui à frente, eu somente vou orar por você aonde você estiver, aonde você está, mas eu preciso saber quem é você para orar por sua vida. Pergunto somente mais uma vez: você entendeu o chamado de Deus e quer entregar a sua vida a Cristo Jesus? Sim, pastor, eu quero. Aí onde você está, basta fazer esse gesto de levantar a sua mão, porque eu vou entender que você está entregando a sua vida a Cristo Jesus. Se há mais alguém, faça isso agora, em nome do ressurreto Filho de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e bendito seja o Senhor, o Deus desta igreja, o Deus de nossas vidas. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Obrigado, Deus, por testemunhar do Seu poder nesta noite. Obrigado por esta vida que entendeu o Seu chamado e que está voluntariamente, mas ao mesmo tempo conduzido por Sua graça, entregando a vida ao Senhor. Muito obrigado. Que o Seu nome seja exaltado e bendito. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que lança fora de nossos corações todo o medo, que desfaz toda a confusão. É o Deus que morreu, ressuscitou e vive está. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?